física? Esse é o nosso assunto agora dessa entrevista aí, como vocês vão conferir. Veja aí. E você sabia que sua casa também pode apresentar sinais de que ela está doente? Mas como que isso é possível? O que que isso significa no dia a dia? Então esse vai ser o nosso bate-papo dessa tarde com a especialista em Feng Shui, a Sandra Desbecel. Tudo bem, Sandra? Boa tarde. Olá, boa tarde, Núbia. Boa tarde vocês aí de casa. Que alegria estar aqui novamente com vocês. É importante a gente falar sobre esse assunto, porque às vezes as pessoas ficam tanto tempo em casa, ou a casa para ser aquele momento de descanso, de lazer, e se sente um ambiente pesado, uma energia ruim. Pode ser por conta desse bate-papo que a gente vai ter hoje, né, Sandra? Com certeza, a casa, ela fala, né? A casa é a nossa segunda pele e ela vibra o tempo todo. Então, a gente costuma falar que aquilo que a casa, ela está vibrando, ela está nos devolvendo, né? Através dos sinais, assim como nós também, quando não estamos bem, né, Núbia? A gente também vai emitindo sinais de que a nossa energia está densa, não está tão alta, né? E aí a gente começa a sentir aí tristeza, angústia, muitas vezes a gente não entende o porquê. E a casa, ela nos dá sinais o tempo todo. Então a gente pode ficar atento, por exemplo, a N informações e assim a gente vai descobrir se ela está doente ou não. Então, começando o nosso bate-papo, como identificar os sinais que a casa pode estar doente, Sandra? Então, Núbia, a gente pode identificar quando a nossa casa está doente através, por exemplo, de brigas constantes, é um exemplo, né? Então as pessoas se desentendem sem um motivo aparente, esse é um dos sinais. Outro sinal que eu posso assim compartilhar é quando os objetos, né, se quebram com facilidade. Então, às vezes assim, não é um objeto que estragou porque eu tô aqui utilizando e ele, sei lá, estou lavando a louça, caiu e quebrou, não se trata disso. Mas, por exemplo, um objeto que está numa bandeja, que está dentro de um armário e ele se quebra sozinho. Quando você percebeu, ele, né, quebrou. Isso é um sinal também de que a energia da nossa casa não está bem, né? Outra questão também que a gente pode avaliar, além de brigas, além das coisas quebrarem, também a própria casa, né? A gente começa a ver sinais, por exemplo, de desgaste da pintura, a pintura começa a ficar com aquele desgaste, né? Saindo os pedacinhos de tinta ou saindo os pedacinhos de concreto mesmo. Então, isso também é um exemplo. Outro exemplo também são a parte hidráulica, né? Quando a gente começa a ver, por exemplo, a parte de encanamento, de eletricidade, tudo isso vai informando que a casa ela tá dando ali informações de que ela não anda bem. E, Sandra, a gente pode falar que os ambientes, por exemplo, como você falou agora, dos hidráulicos, mofados e com umidade, pode atingir negativamente? Isso é um sinal que a casa está doente? Muito, muito. O mofo, além da questão de saúde, né, que a gente precisa também falar, é uma questão muito de energia assim densa, né, de energia estagnada que a gente fala. Então, aquela vibração, aquela energia do mofo, daquela energia parada numa parede, né, ou no móvel, algo assim, aquilo vai estar trazendo uma densidade muito grande para aquele ambiente. Então, o ideal realmente é você fazer a higienização, se é um vazamento, né, que a gente fala que está dentro da parte hidráulica, resolver isso, porque além de uma questão de energia ali que está estagnada, os encanamentos, quando a gente tem goteira nas torneiras, quando a gente tem vazamento nos canos, né, isso traz uma informação bastante importante também nas questões de saúde, né, e também de prosperidade. Então, quanto antes isso for resolvido, melhor para todos os moradores daquela casa. E falando sobre os ambientes sombrios, escuros, eles podem também impactar nesse ponto mais negativo? Podem. A gente fala assim, iluminação, né? A iluminação, o ambiente, quanto mais arejado ele for, quanto mais iluminado ele for, melhor é, né? Por quê? Se você entra numa residência, numa casa, num ambiente onde a luz, ela é aquela luz muito escura, né? Que a gente não consegue ver direito, uma penumbra, isso vai automaticamente baixar a nossa energia. A gente vai ficar com uma energia muito yin, que a gente chama, né? Agora, se a gente entra num ambiente que tem a luz natural, que você abre as janelas, abre as cortinas, deixa a iluminação entrar, essa iluminação natural, o próprio sol que vem para energizar esse ambiente, né? O ar puro que vai trazer aí toda a purificação do ar do ambiente, isso
por si só já vai elevar a energia daquele espaço. E a gente costuma falar também na iluminação, por exemplo, de uma sala ou de um quarto, sempre a iluminação ser uma iluminação mais agradável, né? Principalmente à noite, não uma luz muito branca, né? Aqui a gente está no estúdio, a luz é bem branca por conta de todo o cenário e tudo mais. Mas na nossa casa, essa luz muito branca, ela traz um desconforto. Então, aquela luz indireta, os abajures, as luminárias, principalmente no quarto, as luzes mais amareladas, porque aí você liga um abajur, você já vai trazendo aquele conforto para aquele ambiente. E na sala também, né? Diferente se você vai servir um jantar ou vai estar numa refeição, aí sim você pode iluminar um tanto mais aquele ambiente. Mas se não, procure usar essas luzes indiretas, que além de trazer todo um conforto, também vai estar preparando aquele ambiente para trazer paz, tranquilidade, não é mesmo? E Sandra, a gente comentando agora sobre os espelhos, até a gente estava conversando sobre isso nos bastidores antes da nossa entrevista, que é uma grande questão que as pessoas ficam, espelho em tal lugar, por exemplo, espelho no quarto, espelho nisso, espelho aquilo, é bom, é ruim, como que é? Como que você lida tudo isso, o Feng Shui? Sim, o Feng Shui da escola que eu estudo, que é do budismo tântrico tibetano, o professor Liun, ao contrário, ele não nos ensinou, não deixou, né, essa informação de que os espelhos são negativos. Ao contrário, no Feng Shui nós usamos muitos espelhos para as curas transcendentais, né? Quando a gente faz uma consultoria, a gente vai avaliar toda essa planta baixa através do uso do baguá, que eu falei antes, e aí a gente vai olhar em cada área, né? Onde está posicionada cada área do baguá, cada área da vida da pessoa, o que ela deseja harmonizar, se é no relacionamento, se é na prosperidade, no sucesso, no trabalho, na carreira, né? Na área da sabedoria, amigos e viagens. Então a gente tem 9 áreas, a gente tem 8 áreas do baguá e o centro, que é a área da saúde. Então quando a gente olha através da aplicação do baguá, por exemplo, se tem uma falta, né? Uma falta, eu digo, dentro da construção, eu tenho um recorte e aquilo não forma um quadrado perfeito ou um retângulo. E eu tenho um recorte nessa planta, naquele ambiente. Esse recorte na planta é uma falta. Então, a gente pode utilizar os espelhos, quando eu tenho áreas faltantes, para corrigir. O espelho vai fazer o quê? Vai ampliar essa parte e vai corrigir essa área faltante. E da decoração, Sandra, o que ela pode impactar nesses sinais que a casa apresenta está doente? Tanto que ela pode ajudar, mas em alguns casos também piorar, né? Com certeza, Núbia, com certeza. Na decoração, a gente fala muito no Feng Shui com relação às imagens, né? Então, aos quadros, por exemplo, que imagens eu estou trazendo para dentro da minha casa? O que essas imagens, subliminarmente, elas estão informando? Então, se eu trago um quadro, não sei se você lembra antigamente, era uma moda de umas crianças chorando, que viralizou no mundo inteiro. Inclusive a obra tinha esse nome, né? Da criança chorando, enfim. Isso é uma imagem que quando você olha para um quadro desse, já remete a uma tristeza, a uma melancolia, uma dor, porque você via a dor e o sofrimento nos olhos daquelas crianças, né? Que às vezes eram meninos, às vezes meninas. E as pessoas, muitas delas, levaram quadros desses para suas casas. E o que essa imagem está reverberando ali? O que ela está transmitindo para você, né? Então, um quadro, ele está espelhando e ele está refletindo aquilo que está dentro de nós. Então, se eu coloco um quadro colorido, com flores, com árvores, né? Com quadros que remetem à alegria, eu estou trazendo essa informação para a minha própria vida e estou informando para o meu inconsciente, né, aquela mesma informação. Agora, se eu levo um quadro de tristeza, um quadro melancólico, um quadro de dor, eu também vou estar informando isso. Eu atendi uma cliente há pouco tempo atrás, e ela tinha na casa dela, Núbia, um quadro, e ela estava vivendo um momento de depressão e tudo mais. E quando eu cheguei na casa dela, eu vi aquele quadro, me chamou a atenção, eu pedi se eu poderia olhar, ela permitiu, e o quadro tinha atrás o nome da obra, A Morte,
né? Então, muitas vezes a gente pode, sei lá, comprar uma obra de arte ou um quadro pintado à mão em determinados lugares e aquele artista, ele está vivendo alguma situação desafiadora e ele está colocando naquele trabalho, naquela arte, o que ele também está experienciando, né? E aí ele, às vezes, coloca um nome atrás, às vezes tem uma informação, a própria pintura vai revelar isso. Então, os quadros abstratos, a gente também precisa tomar muito cuidado, porque eles também formam, né? Aqueles quadros que eu não consigo ver o que ele significa. Então, quais são as cores que estão sendo usadas ali? Subliminarmente, a gente fala assim, é abrir os olhos, né? A minha mestra, ela fala assim, colocar os óculos do Feng Shui, né? Porque aí a gente amplia o nosso olhar e a gente consegue ver além do aparente, a gente consegue enxergar aquilo que subliminarmente eu não estou conscientemente vendo. Claro que aquela imagem que eu trago para dentro da minha casa tem muito a ver com aquilo que eu vibro. Porque se eu vou num determinado lugar, numa viagem, e escolho um objeto de decoração, ou um quadro, ou enfim, aquilo está conectado comigo, com a minha emoção. Então, a gente também precisa ter esse cuidado, né, de quando vai comprar um objeto, realmente avaliar se aquele objeto tem a ver com aquilo que eu quero para minha vida. Se eu quero prosperidade, eu vou colocar na minha casa, por exemplo, um quadro, aqueles de casebre, né, que a gente vê muito por aí, obras até muito antigas, onde você vê uma paisagem triste, uma casinha, muitas vezes não tem janela na casinha, é só uma portinha, às vezes você nem vê a porta porque ela está escondida. Então, você já começa a olhar para aquela obra de arte ou para aquela figura, enfim, o que ela representa. Se eu quero prosperidade, eu vou trazer uma imagem de um lugar bonito, de uma casa bonita, um lago bonito. Se eu quero atrair um relacionamento para a minha vida, as mulheres, os homens solteiros, que imagens eu tenho dentro do meu quarto? Né? Eu tenho uma imagem bonita, eu tenho uma imagem ou uma escultura, de repente, de um casal que está ali né, demonstrando amor, dois corações bonitos, ou um casal bonito numa pintura, andando de mãos dadas, ou uma escultura que a gente vê hoje muito bonitas, né? Como se o casal na escultura estivesse se abraçando. Então, isso são imagens que a gente pode estar colocando para atrair tanto algo bom para a nossa vida, que a gente deseja, ou também para atrair coisas um tanto tão assim, desafiadoras e negativas. Então, cuidar bastante com essa questão das imagens. Eu acho que isso fala muito sobre nós e vai levar para dentro da nossa casa, dos nossos ambientes, essa mesma informação, dessa mesma energia que muitas vezes é tão densa, tão negativa e desafiadora, né? E às vezes são detalhes que fazem a diferença, né, Santa? Por isso que bacana você passar essas dicas, esses detalhes, para a gente começar a colocar em prática as pessoas, opa, peraí, minha casa está demonstrando isso e eu estou sentindo isso, então pode ser por isso, por aquilo. Então tem esse olhar também mais em específico sobre a casa, sobre os cuidados. Exatamente, né? A gente fala assim, objetos quebrados, né? Eu devo guardar, eu não guardo, porque eu ganhei de alguém que é especial para mim. Se aquele objeto é tão especial para você, você pode mandar consertar, né? Não é que não pode guardar. Se ele quebrou e é um quebradinho assim que dá para você mandar uma artista, alguém ali, né, que mexe com o mesmo material, fazer um conserto, que ele fique bonito, que quando você olha você não vê aquele quebradinho, não tem problema, né? Agora, nunca guardar um objeto que está lá com um quebrado muito grande, que está muito expressivo. Porque quando você olhar para aquele objeto, aquilo já não vai te trazer um conforto, vai ser algo negativo que toda vez que você olhar para aquilo, ao invés de você sentir alegria, você vai sentir tristeza. E uma coisa bem importante, já dando uma dica também, Núbia, sobre as fotografias. Porque a gente tem o costume, né, de colocar os porta-retratos com fotografias dos pais, avós, da família, né, de pessoas que são especiais para nós. Então, só coloque realmente a fotografia dessa pessoa tão especial para você
que quando você olhar, traga alegria para você. Se é uma pessoa que você perdeu, que está num momento muito desafiador, às vezes de luto ainda, procure deixar essa imagem, de repente, por enquanto, em outro cômodo, em outro lugar. E aí, quando você lidar com toda essa situação emocional, você traz de volta. Por quê? Porque você vai estar olhando a imagem daquela pessoa e aquilo vai estar te trazendo tristeza. Você vai estar revivendo aquilo diariamente. Então, só coloque realmente quando aquilo estiver realmente apacentado, estiver mais tranquilo para você na sua vida, né? Então, cuidar com todas essas imagens que a gente traz para dentro da nossa casa, porque aquilo vai estar vibrando, vai ter uma energia e isso também com certeza vai vibrar em nós e nós na nossa casa, né, Núbia? Então, uma coisa está interligada na outra. Nós somos atraídos para a nossa casa quando a gente compra ou aluga, para os ambientes comerciais e eles também por nós. Então, a nossa casa ela vai ser uma representação fiel todos os ambientes de como está a nossa vida. Quando a gente faz uma consultoria de Feng Shui e aplica o Baguá, a gente consegue ver, sem a pessoa nos dizer absolutamente nada, a gente consegue visualizar aonde estão os desafios dela. Porque a casa ela vai informar exatamente tudo aquilo que ela está experienciando na vida dela, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito profissional, seja no âmbito de relacionamentos, enfim, saúde, qualquer área, né? São 8 áreas, mais o centro que é a saúde. E a gente consegue visualizar fazendo essa análise. E é muito lindo. Então, Sandra, eu quero te agradecer por essas dicas, falar um pouquinho mais pra gente, esses sinais para identificar quando a casa pode estar doente. Obrigada, viu? Eu que agradeço, muito obrigada a todos e me coloco à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida. Ah, sim, inclusive eu tenho que perguntar para você passar seu Instagram, fazer o convite para as pessoas. Claro, então. é Sandra Desbecel e eu estou à disposição de vocês, caso tenham alguma dúvida. Um grande beijo e muito obrigada. Valeu, Sandra. Muito obrigado aí por essas dicas, né, sobre o Feng Shui. E